Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho as estruturas anatômicas do casco bovino. Então, vamos lá. Vamos iniciar observando as estruturas externas. Lembrando, o casco ele é responsável por dar sustentação e locomoção para os bovinos, certo? Então, vamos lá observar um pouquinho as regiões externas e entender elas. Vamos iniciar com o quê? Aqui atrás a gente pode observar a sobreunha. Ela já foi retirada a capinha aqui, como foi retirado aqui também, tá? Então, você vai observar que tem a capinha aqui, tá? Aqui foi retirado porque é uma peça que foi comprada em mercado. A gente decidiu fazer dessa forma para conseguir manusear e mostrar realmente cada estrutura para você aí. Então, vamos lá. A sobreunha fica localizada nessa região. Tem uma aula que vocês vão observar sobre a amputação da sobreunha. O que acontece? Principalmente em touros após a estação de monta. Por conta deles subirem, montarem nas vacas, os dígitos, os cascos de trás, eles acabam forçando mesmo no chão, certo? Escorregou, algo do tipo, acaba o quê? Batendo e lesionando, tendo que amputar a sobreunha. Geralmente, animais azeboados possuem uma aderência maior desse ossinho aqui, dificultando um pouquinho mais na amputação. Esses animais de origem europeia, eles já são mais soltos, não são tão aderidos. Tem alguns animais que a gente encontra assim que ele é bem pequenininho mesmo. Então, vamos lá. Vamos seguir para entender um pouquinho as estruturas anatômicas do casco. Vamos iniciar então entendendo que aqui é o espaço interdigital, correto? Que é atingido por que doença? Dermatite. A dermatite, ela adora se proliferar nessa região. Temos aqui o talão. Qual doença que a gente observa nessa região? A erosão de talão. Ela pode ser secundária à dermatite. A dermatite não foi tratada, ela vai se proliferando e acaba causando uma erosão de talão. Vamos lá. A gente pode observar a sola, tá? A sola do casco, ela é responsável por quê? Proteção. Proteção para que não atinja essa região que a gente está observando aqui, que é a interna. Quando o animal é casqueado demais, retirado muito casco, que fica uma camada muito fina, essa região aqui é sensível. Diferente da estrutura do casco, que é um tecido queratinizado, que é igual a unha da gente, que a gente não sente. Para isso ficar muito fina, vem uma pedra e bate aqui, o que acontece? Vai doer e esse animal vai começar a mancar. Por isso você sempre tem que estar ciente que não se pode tirar demais de um casco, tá? Por conta que pode deixar sensível essa região. E acontecendo isso, o que pode acontecer? Uma úlcera de sola. Por exemplo, vem aqui, uma pedra bateu ali, causou uma lesão, gerou um extravasamento de sangue, começa a doer muito, vai observar, tem uma úlcera de sola. Mas vamos prosseguir com a parte anatômica. Temos então o espaço interdigital, o talão, a sola, muralha do casco, que também é responsável por essa proteção. Temos a pinça, correto? Geralmente, quando a pinça cresce demais, ó, esse aqui tá bonitinho, né? Mas quando a pinça cresce demais, a gente costuma chamar unhas de tesoura. Uma sobressai com a outra. Começa a acumular terra, tudo, e acaba sendo predispondo para uma proliferação da broca. E aqui a gente não vai conseguir ver, mas a gente tem nessa região a linha branca, que também tem uma doença que atinge essa região. Agora que a gente já viu a parte externa, entendeu a localização de cada estrutura, vamos entender um pouquinho o que tem dentro desse casco. Vamos iniciar aqui, ó, que ficou bem legal com essa peça que tá clara, aonde que passa a veia, tá? A veia dorsal aqui vem aqui e ela se ramifica
tá? Você consegue ver aí, ó, que ela tá escura, aqui mais escuro, e ela se ramifica para irrigar os 2 dígitos. Essa veia a gente utiliza muito para fazer o quê? A analgesia, a anestesia dessa região. A gente aplica um garrote nessa região, com borrachinha mesmo. E essa veia aqui, porque agora tá fácil de visualizar, né? A campa é totalmente diferente, a gente não tem essa visão. Mas a gente consegue, por olho e prática mesmo, encontrar, até passando o dedo aqui, você encontra uma tumefação, ela aumenta de tamanho, e você consegue encontrar ela para fazer a anestesia. Existem 2 tipos de técnicas que são utilizadas e depende muito de como que tá a situação desse casco e o que você vai fazer. A primeira, você encontra o vaso, coloca a agulha. Quando você faz isso e você encontra a veia, retorna um pouquinho de sangue. Ó. Essa peça aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver, ó, mas voltou um pouquinho de sangue mesmo na peça ali, ó, porque eu achei o vaso, certo? Eu já vou falar um pouquinho da técnica para você. Na aula de amputação eu vou explicar mais detalhado, mas ó, achei o vaso, tem o procedimento que você tira o sangue de dentro, joga fora, vem com a anestesia e faz a aplicação de novo no vaso que tá vazio, em procedimentos mais demorados, realmente, que precise de um tempo que essa anestesia fique agindo aqui. E temos a técnica que você só faz o garrote e injeta anestesia aqui para fazer a analgesia. Então, a gente já aprendeu que passa uma veia aqui bem importante. Claro que a gente tem veias internas aqui, que a gente sempre tem que ter um cuidado para fazer a amputação e outros procedimentos mais agressivos, para não ter um rompimento, ou se acontecer de cortar essa veia, a gente fazer... A gente fala que é amarrar a veia mesmo. A gente vai amarrar ela para não ficar vazando sangue. Então, vamos lá entender um pouquinho agora da parte interna e a gente finaliza a aula de anatomia. Vamos lá. A primeira, a gente observa o quê? A falange distal, que a gente fala primeira falange. Aqui internamente a gente tem outra falange, que é um outro ossinho, que a gente fala segunda falange ou falange média. E por último, a gente tem mais uma aqui que se chama falange proximal ou terceira falange. Para cima já vem o metacarpo. Então, vamos lá. Temos a sobreunha nessa região. E tem um ossinho bem pequenininho que fica nessa região aqui, que a gente chama ele de sesamoide, tá? Ele é bem pequenininho e fica nessa região. A gente tem também, além da parte da estrutura óssea, a gente tem tendão, certo? O que o tendão faz? Ele ajuda na movimentação desse casco, certo? A gente tem o tendão que é de extrema importância, que é o tendão flexor, que ele passa nessa região aqui internamente. A gente não vai conseguir ver ele aqui por cima, mas ele passa nessa região, que é responsável realmente por flexionar esse dígito. E aqui em cima, a gente internamente passa o extensor. A anatomia do dígito não é algo difícil, é algo realmente que você que deseja trabalhar na área do casqueamento tem que ter em mente aonde fica cada região, para você entender realmente cada doença e como que ela atinge o casco bovino. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula e entendido um pouquinho a estrutura e a função dessas peças, dessas estruturas anatômicas do casco bovino.